Então nesse vídeo eu vou comparar os principais pontos, tanto do ouro quanto do Bitcoin, comparar os dois para a gente entender qual que pode ser o melhor investimento de proteção contra a crise financeira mundial entre esses dois, beleza? Fala, eu sou Guilherme do Asta Fortuna e se você está acompanhando aí os assuntos sobre a próxima crise financeira mundial, sobre os sinais que a economia está emitindo de que provavelmente a gente está próximo disso acontecer, uma dúvida pode surgir que pô, beleza, onde que eu vou investir o meu dinheiro para pelo menos me proteger de uma crise dessa? E provavelmente você já viu alguns analistas ou alguns economistas recomendando você comprar ouro, comprar Bitcoin. E entre esses dois ativos, qual que representa uma melhor reserva de valor? Então nesse vídeo eu vou comparar os principais pontos, tanto do ouro quanto do Bitcoin, comparar os dois para a gente entender qual que pode ser o melhor investimento de proteção contra a crise financeira mundial entre esses dois, beleza? Então se você gostou dessa ideia, dá o like no vídeo, se inscreve no canal e vamos lá! Bom, antes de qualquer coisa, se você ainda não for inscrito no canal, vai aqui embaixo rapidinho, clica no botão, se inscreve para você ter acesso a esses conteúdos semanais. Dá o like no vídeo e o ponto aqui é o seguinte, eu vou comparar tanto o ouro quanto o Bitcoin olhando para as principais características que uma moeda precisa ter. Então, quando você investe em alguma coisa com o propósito de se proteger de uma crise, você quer que esse investimento pelo menos mantenha o seu poder de compra ao longo do tempo. É óbvio que se ele se valorizar muito, melhor ainda. Mas você quer que ele pelo menos mantenha o seu poder de compra para quando a crise passar, você ter dinheiro para comprar outros investimentos, para fazer outros investimentos que vão estar mais baratos, como ações, por exemplo. Então a gente precisa analisar se esses dois ativos cumprem as características, as funções básicas necessárias para que isso aconteça. Então, comparando os dois, olhando para as funções básicas e características que uma moeda precisa ter, digamos que a mais importante seja a reserva de valor. E eu já falei, inclusive, em outros vídeos aqui sobre isso, sobre o que é reserva de valor. E basicamente a gente pode considerar que o ouro é uma reserva de valor, obviamente histórica e consolidada já, e o Bitcoin é um ativo que já está sendo considerado por muitas pessoas e se consolidando aos poucos como uma reserva de valor. E isso acontece porque ambos são limitados, eles são escassos, eles têm a sua oferta limitada. Não tem a possibilidade de nenhum governo criar ouro do nada ou criar Bitcoin do nada. Então, o protocolo do Bitcoin e a própria natureza do ouro faz com que os dois sejam escassos, tenham a sua oferta limitada e por isso eles tendem a se valorizar ao longo do tempo. E se você olhar para os gráficos que eu vou mostrar agora, o primeiro gráfico é o gráfico do ouro ao longo do tempo, você vê que ele tem volatilidade com relação ao dólar, mas ele tende a sempre se valorizar ao longo do tempo. E esse próximo gráfico agora é o gráfico do Bitcoin nos últimos pouco mais de 10 anos, que é o tempo de existência do Bitcoin. E você vê que também, apesar da grande volatilidade que o Bitcoin tem e que assusta muita gente, ele também tende a se valorizar ao longo do tempo. Ele sempre se valorizou, pelo menos até então, ano após ano. Então, diante desse critério de reserva de valor, a gente pode considerar que os dois são reserva de valor. Agora a gente precisa olhar também outros critérios. E o primeiro critério que eu vou considerar aqui é o tempo de existência. E, obviamente, o ouro ele passou pelo teste do tempo e o Bitcoin ainda não. O Bitcoin ele tem um pouco mais de 10 anos de existência e o ouro tem milênios, né? Dezenas de milênios talvez, mas enfim, como moeda o ouro já é considerado há milênios pela humanidade. Então o ouro passou no teste do tempo. Nesse quesito de tempo de existência, a gente pode considerar que o ouro ganha do Bitcoin, pelo menos por enquanto. A gente precisa esperar que o tempo passe. O segundo critério que eu vou considerar é a volatilidade nos preços. E tanto o ouro quanto o Bitcoin, eles são voláteis. Eles são negociados no mercado, eles têm preço de mercado e os preços variam. E é óbvio que como o ouro tem mais negociações, tem mais volumes de negociação no mercado, tem mais participantes também por enquanto, a volatilidade do Bitcoin acaba sendo muito maior do que a volatilidade do ouro. Então isso em alguns momentos pode ser bom, talvez numa crise o Bitcoin se valorize mais do que o ouro, a gente não sabe ainda.
A gente só vai saber depois, obviamente, mas para algumas pessoas isso pode ser considerado um risco a mais. Então, nesse quesito de volatilidade, a gente vai dar um ponto a mais também para o ouro em relação ao Bitcoin. O outro critério que eu quero analisar aqui é a durabilidade, ou seja, se você tem um papel moeda, por exemplo, aquele papel moeda tem um prazo de duração. Se você deixar ele guardado durante muitos anos, pode ser que ele se desfaça, né, digamos assim. É óbvio que você pode trocar no banco, etc., mas isso pode acontecer. Agora, em relação ao ouro e ao Bitcoin, qual que é mais durável? E tanto o ouro quanto o Bitcoin, eles são muito duráveis. O ouro é um elemento da natureza, está na tabela periódica, inclusive, é um elemento natural, e a gente pode considerar que é praticamente infinita a duração do ouro. É óbvio que não é infinito, tudo tem o seu tempo, mas a gente pode considerar que é virtualmente infinito. Ele pode durar tanto tempo que a gente nem precisa considerar isso na existência, na existência da humanidade, digamos assim. Então a durabilidade do ouro é muito alta. E a durabilidade do Bitcoin também é muito alta. O Bitcoin é uma rede descentralizada, a blockchain está espalhada pelo mundo todo, e a partir do momento que você tem a sua chave privada do Bitcoin, aquilo dura para sempre, é um registro, tá? Então a durabilidade tanto do ouro quanto do Bitcoin é infinita, é muito alta, é virtualmente infinita, digamos assim. Então os dois ganham pontos nesse quesito. Com relação à escassez, como eu já falei aqui em outros vídeos também, no começo desse, os dois são muito escassos. O ouro ele é cada vez mais difícil de se encontrar, obviamente, quanto mais se minera ouro, mais difícil fica de se encontrar. Então a oferta de ouro ela cresce a taxa decrescente, e o Bitcoin existe uma limitação no protocolo do Bitcoin de que só vão existir 21 milhões de unidades de Bitcoin em circulação. Então a oferta de Bitcoin também cresce a taxas decrescentes. Os dois são escassos. Então os dois também ganham pontos aqui nesse quesito. O outro critério a ser avaliado é a divisibilidade. Então, o que é a divisibilidade? A gente na economia tem vários produtos de vários preços diferentes. A gente pode comprar tanto um pão francês na padaria quanto um carro. Então é importante que uma moeda seja divisível. Então o ouro ele é sim muito divisível. É óbvio que existe um limite físico para a divisibilidade do ouro. E o Bitcoin ele tem atualmente 8 casas decimais, então o Bitcoin também é muito divisível. Se você olhar, por exemplo, se o Bitcoin chegar a valer $1 milhão, a última casa 0,701, né, 0,0001, vai ser o equivalente a 1 centavo de dólar. Então o Bitcoin, por mais que ele valha $1 milhão, dá para utilizar todas as casas decimais que existem hoje. Agora você pode falar, pô, Guilherme, mas se o Bitcoin for para $100 milhões, ele não vai ser tão divisível assim. Verdade, com 8 casas decimais não. Mas pode haver uma mudança no protocolo nesse quesito. Se for necessário, pode ser que a rede entre em consenso de aumentar a quantidade de casas decimais se isso for preciso. Então o Bitcoin ele é infinitamente divisível. E o ouro também ele é muito divisível, mas a gente pode considerar que existe uma limitação física para a divisibilidade do ouro. Então, nesse quesito, os dois são muito, muito divisíveis, mas a gente pode considerar que o Bitcoin é um pouquinho melhor do que o ouro nesse sentido. E o outro critério é a uniformidade. O que é a uniformidade? A uniformidade é a igualdade de valores entre o dinheiro, entre notas desse dinheiro, né? E nesse critério o Bitcoin ganha do ouro. Pelo seguinte, o ouro, é óbvio que 1 quilo de ouro é igual a outro quilo de ouro. Só que a questão é que o ouro, ele pode ter várias formas possíveis. Ele pode ter formato de moeda, formato de barra de ouro, formato de chapa de ouro. E nesse caso existe a questão da confiança. Confiança de que aquela moeda de ouro realmente é de ouro, né? Então, recentemente saiu uma notícia importante em que o JP Morgan encontrou mais de $200 milhões em barras de ouro falsas nos seus cofres. E isso estima-se que tem muito por aí nos cofres de grandes bancos no mundo. Então eles descobriram essas barras de ouro falsas e imagina, se um grande banco descobriu isso, imagina nós como pessoas físicas que
podemos comprar e vender ouro por aí. Então essa questão da uniformidade para o ouro acaba perdendo para o Bitcoin, porque um Bitcoin é um Bitcoin, um Satoshi é um Satoshi, 0,01 Bitcoin é 0,01 Bitcoin em qualquer lugar do mundo, em qualquer carteira, isso não importa. O Bitcoin tem uma perfeita uniformidade. Então, no critério da uniformidade, o Bitcoin ganha do ouro. O outro critério é a transferibilidade, ou seja, a facilidade de você transferir o dinheiro de uma pessoa para outra. E é óbvio que o ouro é muito mais difícil de você transferir do que o Bitcoin. Imagina que tem um familiar seu em outro país, na Europa, sei lá, em outro país do mundo, e você queira mandar ouro para essa pessoa. Cara, é muito difícil. Praticamente você não vai fazer isso. Você vai vender aquele ouro e vai mandar uma moeda fiduciária, ou vai mandar qualquer outra coisa. Agora o Bitcoin, você manda um instalar de dedos. Você simplesmente pega a carteira do cara, manda o Bitcoin para ele e no máximo poucos minutos depois ele recebe esse Bitcoin na carteira dele. É praticamente instantâneo. Então o Bitcoin ganha no critério transferibilidade. O outro critério é a portabilidade, que é parecido com a transferibilidade. É muito mais difícil de você portar ouro do que Bitcoin. Então imagina que você queira andar na rua com $1 milhão em barras de ouro. Todo mundo vai saber, ou é muito difícil de você esconder $1 milhão em barras de ouro. Agora, $1 milhão em Bitcoin é muito fácil. Isso pode estar no seu celular, isso pode estar numa carteira, numa wallet de Bitcoin, pode estar num papel, numa carteira em formato de papel de Bitcoin. É muito fácil de você esconder isso. É totalmente portável. $1 milhão em Bitcoin, ou 100 milhões de dólares, $1 bilhão em Bitcoin. Então, no critério portabilidade, o Bitcoin também ganha do ouro. Então, basicamente, comparando esses critérios todos que a gente comparou aqui no vídeo, qual que é a melhor reserva de valor? E eu diria que, ao invés de a gente dar pontos para cada um desses critérios, porque é muito difícil de você pesar qual que é mais importante do que outro, ao invés de fazer isso, o que eu digo é o seguinte: os dois, eles são ótimas reservas de valor. Então, talvez, é óbvio que esse vídeo não é, eu quero reforçar isso, que não é uma recomendação de investimentos, você próprio que deve decidir onde colocar o seu dinheiro, mas talvez, como proteção contra uma crise, ao invés de você ter só ouro ou ter só Bitcoin, talvez seja importante você ter os dois. Os dois, eles são ótimas reservas de valor. E eles podem se comportar muito bem durante uma crise financeira. Beleza? Então, se você quer se aprofundar mais nesse assunto, para você entender melhor até como investir em Bitcoin, você não necessariamente precisa comprar o Bitcoin puramente. Você pode fazer investimentos no mundo do Bitcoin, como por exemplo a mineração. E você não precisa entender de mineração para investir em mineração. Então, vou fazer o seguinte: no primeiro link aqui da descrição tem um vídeo que eu gravei dentro de uma mineradora, onde eu respondo como que você faz para criar uma renda passiva de, por exemplo, R$5.000 por mês com investimentos em mineração de Bitcoin. Então, para você entender como fazer isso agora, vá lá no primeiro link da descrição e assiste gratuitamente esse vídeo, beleza? Então, se você gostou desse vídeo aqui e acredita que ele pode ajudar outras pessoas, curte, compartilha com outras pessoas nas suas redes sociais, no seu WhatsApp da família. E também se inscreve no meu canal se você ainda não for inscrito e assiste esses outros vídeos aqui que eu estou te recomendando. Fechado? Então, até o próximo vídeo. Valeu!